abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Nós leremos do versículo 14 ao 17. Josué, capítulo 24, do 14 ao 17. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Até aqui. Amém? O que significa ser intencional? Que é feito de propósito, por querer, intencionado, proposital e deliberado. E hoje é exatamente esse convite que o Espírito Santo faz para mim e para você. Termos uma fé proposital, deliberada diante do Senhor, uma fé com propósito e de propósito. Josué, no capítulo 24, ele fala da fidelidade de Deus, mas também levanta uma questão. Será que o povo de Deus seria fiel ao Senhor? Josué foi um grande servo do Senhor, ele foi um guerreiro leal, um vencedor, ele foi o sucessor de Moisés. Ele foi um profeta e ele aproximava o povo de Deus. Ele temia e confiava e amava ao Senhor. Ele faz uma convocação solene para o povo. Então é uma situação que ele estava lá com mais de 100 anos, com seus cabelinhos todos brancos, e havia uma preocupação no seu coração. Ele queria que o povo se aproximasse do Senhor. Se você tiver depois tempo e quiser, leia o capítulo 24. Embora no livro de Josué o tema fidelidade de Deus é uma constante em vários capítulos. Porque sempre o povo precisava ser ali lembrado da fidelidade de Deus. Porque o povo de Israel era um povo que se desviava constantemente dos caminhos do Senhor. E nesta ocasião, Josué exorta o povo, ele fala assim... É como nós lemos aqui no 24:14. Ele fala assim: agora servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses, a qual seus pais serviram além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Então, o povo ainda, ele estava ali contaminado. Embora o Senhor tivesse feito tantos milagres, embora o Senhor tivesse enviado tantos sinais, quantas coisas aquele povo não tinha vivido. E mesmo assim era um povo que continuava idólatra, que continuava se contaminando com as culturas que haviam ao seu redor. E Josué convoca aquele povo a renovar essa aliança. E o que é renovar a aliança? É tornar novo, melhorar, consertar, recomeçar, repetir, substituir por coisa melhor e trazer novamente a lembrança. Então ele começa o capítulo 24 trazendo à memória daquele povo tudo que o Senhor já tinha feito por eles. Então ele começa a fazer um resumo daquilo que o Senhor tinha feito por eles, para lembrá-los de que o Senhor era o único Deus. E então Josué fala essa frase que todos nós conhecemos: porém,
eu e minha casa serviremos ao Senhor, mostrando ao povo que existiam apenas 2 caminhos. Ou eles serviriam ao Senhor, ou eles serviriam ao diabo. Eles tinham que fazer uma escolha. Eles tinham que seguir e escolher sendo o Senhor ou sendo os deuses dos vossos pais ou os deuses daquelas terras regionais. Porém, essa escolha não era uma escolha assim, olha, tudo bem, se você quiser escolher outro caminho, ok, vão lá, por mim tudo bem. Não. Virar as costas para o Senhor significava viver debaixo de maldição. Eles não estavam, não era uma autorização para viver em pecado. Ele estava ali alertando o povo. E o povo responde positivamente a esse chamado de renovação. O povo fala, jamais deixaremos o Senhor. Nós vamos permanecer, porque Ele foi o Deus que nos livrou. Como iremos ficar longe desse Deus? E o engraçado que eu lendo o texto quando a gente ouve uma pessoa que retorna do seu caminho mal, você fica feliz, né? Você fala, ai, que bênção, glória a Deus, é daqui para frente, olha o que passou, passou. E se você ler no capítulo 24, Josué, ele desencoraja o povo. Ele começa a dizer para o povo assim, olha, a sua palavra vai ser por testemunha de vocês. E se vocês não cumprirem o que estiverem falando, vai dar ruim para vocês. É mais ou menos isso que ele fala. E o povo vai insistindo que vai permanecer, que vai continuar. E Josué ali, olha, então a gente vai levantar um memorial, porque vai ficar como juízo entre nós aqui esta palavra. Porque se vocês não cumprirem, vocês ficarão debaixo de maldição. O que Josué queria fazer o povo entender é que servir a Deus não é qualquer coisa. Quando nós decidimos pelo Senhor, quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos sim para o Senhor, nós firmamos um compromisso. E firmar um compromisso é seguir com integridade e com fidelidade diante da palavra de Deus. Então, aquele povo já não podia mais cochear em 2 caminhos. Eles não podiam mais permanecer servindo aos outros deuses. E quando tudo ficava ruim, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor. E o Senhor vinha, os redimia. E daqui a pouco aquele povo estava lá, adorando aos outros deuses. Como aconteceu na peregrinação do deserto. O povo fala assim para Moisés, faremos tudo o que você mandar. Moisés sobe para o povo, eles vão lá e começam a adorar o quê? O bezerro de ouro. Israel era um povo ingrato. Israel era um povo que eles não temiam ao Senhor. Eles queriam apenas a bênção do Senhor, mas não queriam servir o dono da bênção. Eles não queriam ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Por isso que Josué já começa o capítulo 24 falando sobre integridade e fidelidade. Porque ele sabia que essa escolha não era uma escolha de momento. Não era uma escolha somente daquele momento, um posicionamento somente daquele momento. Ele sabia que esta escolha teria de acontecer na vida daquele povo, na sua vida diária, na rotina daquele povo. Agir com fidelidade e integridade é uma escolha de vida. E ele sabia que o povo precisava, sim, ter aquela consciência. E esse é o convite de Jesus para nós nessa manhã. Não só por ser início de ano. Eu converso muito com a Bruna, ela sempre fala assim, o ano virou, né? Mas é a mesma coisa. A gente continua no mesmo embalo. Então, a nossa vida ela só vai ser diferente se fizermos escolhas diferentes, se tivermos atitudes diferentes. Se a gente olhar uma situação na nossa vida que sempre deu errado, o que devemos fazer? Mudar de atitude, mudar de posição, fazer algo diferente para que nós possamos perceber e viver uma mudança nas nossas vidas.
E o primeiro tópico que eu anotei aqui é viver com integridade e com fidelidade. E eu anotei aqui algumas perguntas. Você não precisa responder, mas você responde para você mesmo. Você se lembra de quem você era sem Deus? Pelo qual caminho errado o Senhor te libertou? Quem é você agora? Como você tem vivido? Você tem sido fiel? São perguntas que eu mesma me fiz. Amém, queridos? Servir a Deus com integridade significa servi-lo por inteiro. Por inteiro. Com tudo que nós somos e temos. Com fidelidade é não abrir mão dos princípios que o Senhor edificou em nós através da sua palavra. Mas renunciar tudo o que for preciso para permanecer fiel àquele que nos chamou. Não negociando com o pecado, nem flertando com as tentações, mas abrindo mão de prazeres e vontades e decidindo viver para esse Deus. Porque Jesus, ele nos resgatou do pecado. Ele reconciliou o nosso caminho com o Senhor. Ele nos deu livre acesso para que nós pudéssemos ter essa comunhão. E isso era que o povo de Israel não entendia. Eles achavam que o Senhor estava a encargo deles. Eles achavam que o Senhor estava ali para servi-los. É fazer a coisa certa. Ser fiel é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. E mesmo quando essa escolha não seja fácil. É quando você vê todos indo para uma direção e você percebe que aquela direção vai ferir o coração do Senhor. E você faz a conversão e continua no caminho certo. No versículo 15, Josué indaga o povo. Olha, vocês têm aí os deuses dos seus antepassados, ou os deuses aqui dessa região. Então ele lembra o povo que o pai de Abraão era idólatra, o pai deles. Então ele lembra, olha, vocês têm os deuses dos seus antepassados, ou tem os deuses aqui, ó, da região das pessoas que permaneceram aqui. Vocês precisam escolher. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por que ele disse isso? Porque ele estava mostrando ao povo um posicionamento de fé. Ele estava expondo, ele estava deixando aparecer, transparecer através dele que ele cria no Senhor, que fizera todos os livramentos pela vida dele e que ele não abandonaria por nada. Ele estava dizendo assim, olha, se todos vocês decidirem adorar a outros deuses, eu vou permanecer aqui, mas eu não vou me contaminar. Mostrando que era possível, sim, viver, mesmo quando tudo ao nosso redor contribui para a gente pecar, para a gente cair, para a gente desistir, permanecer de pé. E ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha no Senhor. Josué foi um dos 2 espias, os únicos que herdaram a terra de Canaã. Foram 12 com eles olhar a terra prometida. Apenas 2 acreditaram que o Senhor verdadeiramente daria a terra de Canaã para eles. E ele permaneceu firme no Senhor. Era uma fé inabalável, que cria, que levantava as verdades do Senhor no seu coração, que acreditava em tudo que o Senhor tinha feito. Ele viveu os milagres, ele acreditava no Senhor. Embora, queridos, nós vemos na história do povo de Israel que milagre não segura ninguém na presença do Senhor. Senão aquele povo nunca tinha pecado depois de atravessar o Mar Vermelho. Quantos milagres eu e você já recebemos, não é? Mas quantas vezes nós pensamos em desistir mesmo assim?
Mas o fato é que o Senhor nos conhece, viu, queridos? Por isso Ele nos ensina a nos aproximar dEle, através da sua palavra, através da oração, através da intimidade, através do lugar secreto. Porque o milagre que nós vivemos não vai nos sustentar na presença do Senhor. O que vai nos sustentar na presença do Senhor é a intimidade que a gente venha adquirir, que a gente venha desenvolver com Ele. Você confia num amigo que você não conhece? Conheci a pessoa ontem, né? Você vai confiar, entregar a sua vida para ele, os seus tesouros? Né? Eu tenho uma mensagem muito forte na minha vida que eu falo para vocês. A gente não deve entregar os nossos tesouros para qualquer pessoa. Porque às vezes a gente não conhece, a gente não sabe. E como a gente vai desenvolver intimidade com o Senhor se a gente não o conhece, se a gente não se relaciona com Ele, se a gente só fala com o Senhor quando a gente precisa? Uma vez eu atendi uma pessoa, e eu não estou falando mal, queridos, e eu acredito que Deus possa fazer isso mesmo. Mas a maneira que ela falava com o Senhor era assim, e muita gente fazia isso por muito tempo, isso é uma coisa que os antigos nos ensinaram. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí abria a palavra, tirava uma palavra. Quem lembra disso? Só que sabe o que aconteceu? Um dia o Senhor não respondeu dessa forma. E ela entrou numa crise de ansiedade, de verdade. E eu disse, irmã, está errado isso. Mas o Senhor fala comigo. E ela foi falando várias situações. Eu falei, eu acredito. Mas é a misericórdia de Deus, mas o que o Senhor quer é que você o conheça. É que a sua vida seja sustentada pelos princípios da palavra de Deus. Porque o dia que você abrir e não sair aquilo que você deseja, sair lá, filho de não sei quem, não sei o que lá. Eu falei, você saber o que Jesus faria nessa situação. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos ter momentos com Ele, para que a nossa vida venha a ser edificada na rocha que é firme. E quando vier o vento e quando vier a tempestade, nós não vamos cair, nós não vamos ser destruídos, mas nós vamos passar por ela crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. João, capítulo 17, no versículo 15 e 17, Jesus, ele ora ao Pai, e nessa oração ele ora por mim e por você. E ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Josué faz essa declaração tendo esse posicionamento. Eu estou neste mundo, mas não pertenço a este mundo e eu não vou me corromper. Uma fé intencional, com um propósito certo de que nada seria maior do que o Deus que era sobre a vida dele. E esse é um exemplo muito forte para nós. É nesta fé, é desta forma que nós devemos crer e avançar. Porque nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui. Mas se nós permanecermos em Deus, se nós permanecermos enxertados nesta videira verdadeira, nós não vamos ser corrompidos nem alcançados por este mundo. Devemos aprofundar o relacionamento com o Senhor. O nosso amor por Deus e a nossa fidelidade, ela aumenta à medida que nós passamos a conhecer ao Senhor. Eu sempre peço a Deus, e nós aqui no louvor também, nas ministrações, nas orações, a gente clama ao Senhor, Senhor, revela-te hoje. Revela-te em cada coração, mostra quem Tu és, abre os nossos olhos. Nós queremos Te conhecer mais, nós Te queremos mais. E isso faz com que o amor que nós temos por este Deus, a reverência, a fidelidade, venha a crescer ainda mais.
Porque quanto mais nós conhecemos esse Deus, quanto mais nós conhecemos do seu poder, do seu amor, daquilo que Ele fez por nós, mais o nosso coração se entrega, mais nós percebemos que não há vida fora dos caminhos do Senhor. Eu não sei se todos aqui já leram o livro de Provérbios. Provérbios, do livro inteiro, ele fala sobre 2 caminhos. Apenas 2 caminhos. O de sabedoria e o de morte. E cada versículo ali, cada verso ali que é colocado, né, o escritor, ele vai falando, olha, se você fizer isso, você vai morrer. Mas se você seguir nos caminhos do Senhor, são caminhos de vida. Existem apenas 2 caminhos, de vida e de morte. Qual caminho nós estamos vivendo? Em seguida, após convocar o povo a viver em integridade e fidelidade, Josué exorta o povo a destronar os ídolos. Sabe, queridos, para nós não adoramos imagens. Mas não é só isso que é idolatria. Então nós temos que sempre pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração. Porque muitas vezes nós temos pecados tão enraizados na nossa natureza que eles se tornam imperceptíveis. Eles se tornam... Sabe aquela pessoa que mente e acredita na própria verdade? Que ela já não faz distinção mais. Porque está tão enraizado, já faz parte dele, da sua cultura, da sua mente. É necessário pedir ao Espírito Santo se há algum caminho mal em mim, que o Senhor me mostre, que o Senhor me ajude. Às vezes nós idolatramos um problema. A gente tem um problema e passa dia, passa noite, a gente está ali com aquele problema na nossa mente. Alguma situação. E a gente não percebe que aquilo vai tomando o lugar de Deus, porque está tomando toda a nossa atenção, tirando o nosso sono, tirando a nossa paz, tirando a nossa confiança. É preciso destronar os ídolos. Às vezes nós idolatramos um filho, às vezes nós idolatramos uma pessoa, às vezes nós temos uma pessoa de referência e nós estamos ali, ó, é aquela pessoa e não existe mais ninguém. Esse lugar é de Jesus. Nós precisamos destronar esses ídolos. E, queridos, isso acontece com todos nós, tá? Porque isso já aconteceu comigo. E pode acontecer de novo. E pode ficar acontecendo. Mas glórias a Deus, que Ele nos alerta, que Ele nos ensina, que Ele nos impulsiona a uma mudança de vida, porque enquanto tivermos aqui, não importa a nossa idade, não importa o tempo que nós temos na presença de Deus, sempre haverá algo que o Senhor deseja transformar no nosso coração. Precisamos entregar tudo ao Senhor. Josué estava falando, destronem os ídolos, entreguem tudo ao Senhor. Não sei como era naquele tempo, mas parafraseando, eles deveriam esconder, né? Eles sabiam que era errado. Às vezes tinha lá um ídolo pequenininho, tinha lá escondidinho. Na hora do aperto ia lá, adorava o ídolo, entregava o sacrifício. Tudo em nós precisa estar sobre a luz de Deus. Tudo em nós, para que o inimigo não tenha poder de atuar no nosso meio. Porque aquilo que fica escondido, aquilo que fica embaixo do tapete, obscuro, é onde o inimigo pode sim continuar atuando. Por isso que nós devemos ter integridade diante da presença do Senhor. Errou, se conserte, mas prossiga olhando para Jesus. Quando em todos os encontros que Jesus tinha, ou ele curava, ou ele libertava, ou ele ressuscitava, mas no fim ele sempre dizia, vá e não peques mais. Porque o pecado é a única coisa que pode fazer separação dentre nós e o Senhor. E o Senhor não quer ficar separado de nós. Por isso ele enviou Jesus para morrer por nós.
o nosso reconciliador, o nosso intercessor, o nosso salvador, o sacrifício suficiente para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui como numa assembleia solene, falando das verdades do Senhor. E quando a gente passa a perder essa visão de Deus, nós começamos a colocar coisas, pessoas, situações num lugar que é somente de Jesus. E quando menos percebemos, já deixamos de orar, já deixamos de buscar através da palavra, porque às vezes também a ansiedade já tomou conta de nós e a gente já não vê mais solução. E abandonamos tudo que nos aproxima do Senhor e passamos a acreditar mais na circunstância do que no poder de Deus. Sabe, queridos, tem situações, e eu falo porque, como eu testemunhei aqui no Ano Novo, a gente passa por lutas terríveis, sim. Nós passamos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, não teve uma vez que eu corri para os pés do Senhor, me derramei o meu coração com verdade, falando tudo o que eu sentia, porque às vezes a gente põe até uma capinha para falar com Deus, né? Ó, poderoso e santo, e glória a Deus por isso, temos que nos achegar com reverência. Mas às vezes a gente não quer mostrar nem para Deus, né, o que está acontecendo. O Senhor tem tanta coisa para se preocupar, tantas coisas mais importantes. Mas não teve uma vez que eu não me apresentei diante do Senhor, apresentando, abrindo, rasgando o meu coração, que eu não saí da sua presença com a paz que excede todo entendimento. Então eu posso te falar porque eu vivi essa experiência. A palavra do Senhor diz que não devemos andar inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, façamos tudo conhecido diante do Senhor, nos apresentando com orações e súplicas. E então, há uma promessa. A paz que excede todo entendimento guardará a vossa alma e o vosso coração em Cristo Jesus, o Senhor. Não saia da presença de Deus até receber essa paz. Não saia da presença de Deus. Ore a palavra, diga: Senhor, a tua palavra diz que se eu entregar tudo diante do Senhor, o Senhor me daria a paz. E eu creio nesta palavra e eu recebo essa paz. E o Senhor, Ele vai operar, querido. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai amoroso. Qual filho pedindo ao Pai pão dará ao filho uma pedra? Quanto mais o nosso Deus. Para destronar os ídolos, é preciso erguer as verdades do Senhor no nosso coração. Nós precisamos sempre erguer as verdades, sejam as promessas da palavra, sejam os livramentos que nós já vivemos, sejam os milagres que nós já vivemos, os feitos que o Senhor já fez. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para que o mundo não nos contamine, guardando sempre o princípio da palavra de Deus. O desejo de Deus era se relacionar intimamente com Israel, mas eles não entenderam isso. E hoje nós somos o Israel de Deus. Será que nós temos entendido verdadeiramente? Será que temos vivido verdadeiramente esse compromisso? Será que temos vivido com integridade, com fidelidade, destronando os ídolos? Ora, queridos, Israel andava ali com Deus. Deus estava no meio do povo, se manifestava muitas vezes fisicamente. Tantos milagres. A gente julga que se estivéssemos ali, jamais deixaríamos o Senhor. Mas e hoje? Como nós temos prosseguido? Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo nos convidou nesta manhã para mostrar que Ele pode sim nos guiar
pelos caminhos, pelos pastos verdejantes, com alimentos sólidos sobre as nossas vidas. Que se olharmos para as nossas vidas, quem éramos e quem somos, dos livramentos que tivemos e vivemos e quem somos hoje no Senhor, nós podemos sim permanecer e avançar, porque o Senhor cumpre tudo o que Ele diz. Ele é o fiador das suas próprias promessas. E nós não podemos mais andar como se não tivéssemos ninguém por nós. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Estamos tão sozinhos que parece que não temos ninguém. Mas o Senhor, Ele nos deu uma filiação. Ele nos chama de filho. O sacrifício de Jesus nos permite sermos chamados filhos de Deus. Você tem um pai, eu tenho um pai. Então é hora, queridos, de tirar tudo que não presta da nossa vida, do nosso meio, do nosso coração, da nossa casa, do nosso mais profundo interior. E olhar para Jesus e falar: Senhor, eu quero te servir com fidelidade e com integridade. E isso é deve ser uma constante na nossa vida. Porque muitas vezes a gente passa o domingo, é uma bênção do Senhor, palavra, louvor, tudo abençoado, nós saímos daqui alegres. Mas quando chega a segunda-feira, quantas vezes, queridos, a gente tem medo que chegue a segunda-feira ou a quarta, e vivemos dessa forma até chegar o próximo domingo? Não. Nós precisamos fazer e gerar este relacionamento com o Senhor para que nós venhamos verdadeiramente nos sentir seguros na presença de Deus. Seguros na fé que nós temos, na fé que professamos. Precisa ser intencional. Precisa ser uma fé em espírito, uma adoração em espírito e em verdade. Quando Jesus libera essa palavra sobre a samaritana, Jesus encontra uma mulher numa cidade improvável que jamais ele entraria. E ele encontra ali uma mulher faladeira, que ela começa a falar com Jesus todas as questões que ela tinha no seu interior. E ela faz uma pergunta: tá, aonde devemos adorar, Senhor? E ele não responde essa pergunta. Se você olhar o texto, se não me engano, é João capítulo 4. Se você olhar o texto, Jesus não responde essa pergunta para ela. Ele fala assim, praticamente ele fala assim: não importa o lugar da adoração. Importa que me adorem em espírito e em verdade. O que significa integridade e fidelidade? A verdade, aí, queridos, é uma fé consciente que crê. É uma fé que reage. É uma fé, é uma ação, né? Que reage. Então é um exercício diário. Nós não vamos ter paz mesmo no nosso coração se buscarmos ao Senhor apenas por 2 horas no domingo, não. O Senhor quer muito mais de nós. E nós devemos ficar tristes o dia que não conseguir fazer um devocional, o dia que não conseguir fazer a oração, o dia que não conseguir adorar o Senhor, o dia que pecar, porque pode acontecer. Nós temos sim de ter um coração entregue na presença de Deus. Romanos 5, do 8 ao 11, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação.
O Senhor, em toda a sua palavra, vem com as suas verdades para edificar em nós uma fé firme, uma fé constante, uma fé atuante na sua presença. Eu fiz esse paralelo assim, queridos, como Josué encorajando aquele povo a decidir pelo Senhor. E o Senhor começou a me encorajar a permanecer nele. Nós temos muitos motivos para continuar, porque o Senhor nos tirou das trevas, nós não éramos nada e nem ninguém, porque existem apenas 2 caminhos. Se não estávamos com Cristo, estávamos mortos no pecado. Mas Ele nos reconciliou, Ele nos redimiu, antes mesmo de eu e você o aceitá-lo. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu por todos nós. E por todos os nossos pecados que a gente cometeu e que ainda vamos cometer. E como vamos devolver ao Senhor o que Ele fez por nós? Embora nada do que venhamos fazer fará com que essa dívida de gratidão seja paga. Nada que eu e você venha fazer, queridos, vai fazer com que o Senhor nos ame mais ou com que o Senhor nos ame menos. Mas e nós? Seremos fiéis? Buscaremos amar ao Senhor ainda mais? Colossenses 2, 13 e 15 diz: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, eu lhes dei vida, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Este é o poder do nosso Deus. Todas as coisas se submetem ao poder do nosso Deus. E o inimigo não pode mais alcançar a nossa vida, porque Cristo nos comprou e o preço foi de sangue. A morte de Cristo nos trouxe vida e vida em abundante. E como nós, eu e você, nesse 2024, vamos responder ao Senhor? Como nós vamos pagar ao Senhor? Como nós vamos servir ao Senhor? Mais abaixo aqui, Josué fala para o povo, após destronar os ídolos e servir ao Senhor. Esse servir, a palavra hebraica no servir, eu não vou me recordar agora, eu não anotei, mas eu sei o significado. É fazer tudo o que é necessário. Tudo o que é necessário para o Senhor. É entregar tudo, é estar disponível, é estar disposto, é estar entregue na presença do Senhor. Mas, querido, quando eu olho para a minha vida, e com certeza quando você olha para a sua vida, às vezes é tão lamentável a maneira que nós vivemos. Então eu decido hoje entregar mais ao Senhor. Mais. Por tudo que Ele fez por mim. Por tudo que Ele fez na cruz por mim. Essa é a decisão que nós devemos ter. Ele nos deu uma filiação, estando nós perdidos e escravizados pelo pecado e pelo diabo. A pergunta é, diante disso, seremos fiéis ao Senhor? João capítulo 1, 12 ao 13 diz: Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos a quanto nele creu, foi-lhes dado o poder, a graça de serem chamados filhos de Deus.
E a pergunta diante disso é: seremos fiéis ao Senhor na totalidade do nosso ser? Na totalidade do nosso interior? De dentro para fora? Seremos fiéis ao Senhor? Ou vamos permanecer cultuando os nossos próprios deuses, as nossas próprias dores, arrumando motivos para desistir? E eu sei, queridos, embora eu e você passemos por muitas provas reais, e às vezes alguma nos leve mesmo a querer desistir, nós devemos olhar a palavra de Deus para ver que nós não temos motivo nenhum de desistir. Não há nenhum motivo. O Senhor nos chama nessa manhã a renovar a aliança com Ele e viver com fidelidade, integridade e amor, com propósito e de propósito, a servi-lo com devoção, sem nenhuma reserva. Um amor incondicional em gratidão por tudo que Ele nos fez. A palavra do Senhor diz que nós fomos salvos pela graça. E muitas vezes a gente acha tão difícil servir ao Senhor. A gente acha tão difícil, né? Às vezes estar aqui, cumprir os compromissos, cumprir uma agenda. A graça de Deus, ela não é apenas um favor imerecido. A graça de Deus é o poder de Deus sobre nós, que nos capacita a prosseguir, vivendo longe do pecado, vivendo longe daquilo que possa nos corromper. Ela nos ajuda a resistir. Ela nos ajuda a avançar. O que acontece é que às vezes a gente não toma posse dessa graça sobre nós. A gente toma posse de qualquer coisa, menos da graça. Precisamos desenvolver um relacionamento com Deus para saber o que Ele faz por nós. A graça é o poder que nos capacita a permanecer fiel ao Senhor. E talvez você tenha vindo de um tempo se sentindo fraco. Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, não aguento mais. E a graça do Senhor está disponível, querido, para você. A graça do Senhor está disponível para todos nós. E nesta manhã nós devemos nos aproximar desta graça, que nos renova, que nos fortalece, que nos ajuda a prosseguir, para amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: faça tudo como ao Senhor. Se fizermos tudo na nossa vida, como se estivéssemos permanentemente, nós estamos permanentemente diante de Deus, a nossa vida será mudada. Nós seremos melhores profissionais, nós seremos melhores cristãos, nós seremos os melhores estudantes, não por ser melhor que o outro, mas por refletir a glória de Deus. Mas por demonstrar que existe um Deus que rege a nossa vida, que existe alguém por nós, e por isso nós temos em nós algo diferente. Quantos estão entendendo a palavra?